Está liberado para gravar, por favor, fiquem muito à vontade para compartilhar também nas redes de vocês, nas redes do programa que vocês quiserem, assim como a apresentação, que ela já está disponível no Drive para vocês baixarem e acompanharem comigo. Quem chegou depois da apresentação que a professora Marta fez, está aí o link da apresentação. Inclusive, vocês podem comentar lá também, a posteriori, ou quem assistir esse vídeo de forma assíncrona, pode comentar lá no encurtador.com.br/JRW maiúsculo 56. Quando a Marta me convidou para conversar com vocês, e aí a Marta me passou a ideia da preservação digital, de cara eu tentei dar um tempero ali na preservação digital. Eu poderia ficar só com a preservação digital, até porque o tema, o escopo é menor, o escopo é mais curto, né? Mas eu disse, não, eu vou direto para a preservação digital sistêmica. Tá? Preservação digital que demanda uma abordagem sistêmica. Um guarda-chuva, eu vou chamar de um guarda-chuva aqui para o nosso diálogo aqui, até a gente iniciar o nosso chat, o nosso debate. E aí eu vou insistir, principalmente, em elementos que a preservação tradicional não estava enfocada, ela não estava preocupada. Não é à toa que, se eu pegar uma das definições mais clássicas da preservação digital, aqui no Brasil, essa do glossário da CTDE, da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos. O que está definido como preservação digital? Olhem, conjunto de ações gerenciais e técnicas, não é só técnica, é toda uma questão gerencial, de governança, de política, de planos, para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo acesso e interpretação dos documentos digitais pelo tempo que for necessário. É esse tipo de definição que a gente precisa burilar melhor, nós precisamos melhorar essa definição. Para isso, eu volto no título da apresentação. Olha o que eu tentei trazer aqui para vocês e é o que eu vou trabalhar em seguida. A manutenção da autenticidade, que é um elemento fundamental para a preservação digital, a manutenção da confiabilidade e a manutenção da cadeia de custódia. Olhem, esses três elementos que eu estou trazendo, e depois eu vou aprimorar melhor a definição de cada um, eles são fundamentais porque se eu não tivesse considerando a ideia da preservação digital sistêmica, eu poderia estar implementando preservação digital, eu poderia estar acorde a essa definição da Câmara Técnica, do Conselho Nacional de Arquivos, mas eu poderia perder em determinados momentos a autenticidade, ou a confiabilidade, ou a cadeia de custódia. Qualquer um desses elementos que eu viesse a perder, eu iria comprometer a validade desses documentos, a validade dessa informação, a validade desse patrimônio documental, digital, que eu daria acesso no futuro. Então, vocês já pegaram, essa vai ser a ideia da minha fala. A definição está aí, vocês viram que a definição ela já carece de um aprimoramento, tá? Não só garantindo acesso e interpretação, mas garantindo autenticidade, confiabilidade e cadeia de custódia. Esses três elementos é que são fundamentais. Mas, para isso, vamos trazer aqui a Carta da Preservação do Patrimônio Digital da Unesco, lá de 2003. Esse documento é importante, ele foi um documento que iniciou a questão tanto de produção científica sobre a preservação digital, quanto a questão dos programas de pós-graduação que passaram a tratar a preservação digital de forma mais séria, com subtemas e com relações interdisciplinares, arquivo, bíblio, museu, etc. Então, existe uma necessidade aí de salvaguardar esse patrimônio digital, de tomar medidas para a preservação e da garantia do seu acesso. Novamente, muito parecida lá com a CTDE. O objetivo da conservação do patrimônio é que ele seja acessível para o público.
muito tradicional essa abordagem, mas quando a gente aborda a questão dos princípios e dos requisitos, olha o que a gente encontra. Dependência social da informação digital. Só isso já daria um campo tremendo para estudo. Rápida obsolescência da tecnologia digital. Incapacidade dos sistemas eletrônicos atuais de informação, os sistemas que a gente está trabalhando, de assegurar a preservação de longo prazo. É isso que está acontecendo hoje na maioria dos sistemas. Eu imagino que vocês já tenham enfrentado problemas em alguma atividade prática de vocês, um sistema de matrícula que não faz preservação digital, um sistema de gestão de bibliotecas que não faz preservação digital sistêmica, que não recolhe, que não empacota para preservação, um sistema que perde informações ou perde metadados, um sistema que não está aplicando requisitos. Assim como fragilidade intrínseca do armazenamento digital. A ideia de achar que preservação digital é backup, e não é. Preservação digital são programas, são políticas, e tem sistemas próprios para isso. Existe um scope e um episteme próprio. Assim como a questão da complexidade dos custos da preservação digital. Fazer preservação digital tem custo. É muito mais caro fazer preservação digital. É muito mais caro digitalizar um documento do que produzi-lo na ato digital. É por isso que existe uma crítica muito contundente quando o governo federal recentemente publicou aquele decreto da digitalização de documentos para todo o Brasil e atribuiu isso a modernizar. Isso não é modernização, isso é passar uma ideia para a sociedade velha, obsoleta, caduca. A digitalização é velha, antiga. Ela serve para recuperar documentos que nasceram em suportes legados, suportes analógicos. Moderno é o quê? Moderno é produzir documentos ou informação nato digital em cadeia de custódia. Trazer também a multiplicidade desses atores envolvidos na preservação. Não é só sistema, não é só um programa, não é só banco de dados. Nós temos todo um contexto, nós temos políticas, nós temos autenticidade, nós temos confiabilidade, nós temos as pessoas que precisam ser checadas. Para isso, nós precisamos de elaboração de estratégias e políticas, nós precisamos de estabelecimento de normas e nós precisamos de uma promoção do conhecimento. Não adianta nós nos enclausurarmos em castelos com informação, a Câmara Técnica, o programa de ciência da informação tal, o curso tal especialista, quanto que, na realidade, o meu arquivo municipal não faz preservação digital. A Câmara Municipal de Vereadores não faz preservação digital. A biblioteca universitária tal não faz preservação digital. Ela tem um sistema de gestão de bibliotecas, mas não faz preservação. O museu tal também não faz. Essa é a preocupação. Nós precisamos fazer preservação digital. A informação digital não sobreviverá acidentalmente. Não, de forma alguma. Para isso, a abordagem da preservação digital sistêmica. Isso quer dizer que é uma preservação com um adicional aí que é orientada a modelos, normas, padrões, metadados e requisitos. Não é mais aquela preservação digital que nós estávamos acostumados, enfocada só nas estratégias. Não é mais achar que preservação digital é refrescar suporte, atualizar a mídia, converter de HD para Blu-ray, converter de VHS para Blu-ray, converter um disquete para um HD, mudar formato, mudar metadado. Olhe, isso está sendo feito no Brasil inteiro de uma forma manual e negando ciência, negando todo um episteme que nós temos. Isso tudo deve ser feito sob a égide de um sistema, confinado nos sistemas. Porque senão, imaginem só, um áudio de um inquérito, uma oitiva do inquérito. Tá? Esse áudio foi gravado e foi salvo numa mídia digital.
Quem garante que na hora de eu fazer uma estratégia de preservação digital, eu não cortei parte daquele áudio que era importante para um membro da minha família, que iria inocentar um conhecido meu, um filho, um parente, um amigo. Isso, se não está debaixo da preservação digital sistêmica, eu posso cortar, eu posso inserir, eu posso adulterar e ninguém vai conseguir recuperar que alterações eu fiz. Por quê? Porque eu posso adulterar, inclusive, a trilha da auditoria. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande contribuição da preservação digital sistêmica. Vocês começam a pegar, então, eu espero, e eu vou ver depois nas perguntas no chat, que a gente está vendo que a nossa sociedade ela está em insegurança jurídica. Não é isso que está acontecendo? As universidades estão fazendo isso, as prefeituras estão fazendo isso, os governos estão fazendo isso. O sistema de processo eletrônico hoje utilizado quase que no Brasil inteiro é o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que está dependente de banco de dados, que não faz preservação digital sistêmica, que não empacota como a biblioteconomia construiu. A arquivologia foi beber na biblioteconomia, a abordagem de empacotamento sistêmico da preservação digital sistêmica. Tem que fazer pacote. Nós precisamos empacotar documentos, informações e metadados e trazê-los para esse ambiente sistêmico. Bem, vou passar depois para vocês vários materiais, mas aqui tem um texto interessante com um pesquisador meu do grupo, um pesquisador do nosso grupo, Novos Rumos da Preservação Digital, das Estratégias aos Sistemas Informatizados. O título está até pequeno pela ideia que a gente queria passar. A ideia é sistêmica, a ideia é que a gente evoluiu das estratégias soltas para uma abordagem sistêmica, para uma abordagem científica da preservação digital, uma abordagem que existe aquele guarda-chuva, que se alguém tentar retirar parte daquele áudio, isso está documentado, que se alguém quiser migrar ou converter ou emular ou virtualizar, isso está debaixo daquela abordagem sistêmica, garantindo segurança jurídica para as pessoas. Olha, a preservação digital sistêmica, essa definição, ela também é chamada lá fora como Active Digital Preservation. No Brasil, a gente preferiu traduzir como preservação digital sistêmica, e não como preservação digital ativa, tá? Mas na literatura em inglês está, é uma preservação digital ativa. Os países de habla hispânica também traduziram para sistêmica e não para ativa. Aqui está o próprio Preserve, que é um repositório proprietário, é um repositório de preservação digital sistêmico, que implementa a abordagem sistêmica, baseado em normas, padrões, modelos, requisitos e metadados, ou seja, na ciência. E isso me choca muito quando eu vejo um profissional da área de informação ir fazer, ou ir se propor a fazer preservação digital, mas ele faz uma preservação digital que, segundo a ciência, está obsoleta, que deveria ser preservação digital sistêmica, mas que o profissional não está atualizado ainda para essa preservação mais científica, mais acadêmica, baseada em normas, baseada em requisito, baseada em modelos, baseada em padrões. Isso tem nos preocupado bastante. Tá? E tem vários textos, eu deixo aí também esse texto do Vincent, que ele fala e ele faz uma analogia entre a preservação digital passiva e, segundo a literatura inglesa, americana, a preservação digital ativa. Então, a nossa preservação aqui, né? A preservação digital sistêmica. Tá? Esse é o nosso foco. Então, vamos já começar a melhorar a abordagem da preservação sistêmica. Para ser sistêmica, tem que ter norma. Qual é a norma mais importante? Qual é o modelo mais importante no mundo hoje, segundo a investigação científica, para fazer preservação digital sistêmica? Modelo AIS.
Open Archival Information System. No Brasil, ele foi traduzido como uma ABNT-NBR 15472. A internacional é essa, é a 14721. Então, olha, ele é quase um mantra. Não vamos chamar de mantra, porque daí eu começo a me afastar da cientificidade. Não, ele é o referencial mais robusto e consistente, cientificamente falando, para fazer preservação digital. Quer dizer que eu devo fazer a preservação focada num modelo, num ambiente. Que eu tenho à esquerda desta caixa um produtor. Se eu estou num arquivo, eu estou falando que os sistemas de gestão de documentos, os CIGADs, estão aqui nesse producer. Se eu estou numa biblioteca, os meus sistemas de gestão de bibliotecas, o meu Corra, o meu Biblioteque, etc., estão aqui no producer, no ambiente de gestão. Tá? Enquanto esses documentos estão em fase de elaboração e de uso, esses documentos não estão, essa informação não está fazendo preservação sistêmica. A mesma forma com o museu, um sistema de gestão museal, de informação museal, que está focado em tratar aquela informação, aquelas peças museais, mas aqui na fase de produção, de producer e de gestão. A partir do momento que eu quero fazer a preservação, eu alço mão do modelo AIS. Então aí vem a caixa que é a preservação. A caixa, ela passa uma ideia mais ampla, ela blinda, ela não está na internet. Então, nessa caixa que vão estar os nossos repositórios institucionais, os nossos repositórios de dados de pesquisa, os nossos repositórios das dissertações e teses, os nossos repositórios arquivísticos, os nossos repositórios de museus e etc. Estarão nesse ambiente bloqueado, voltado para o profissional. Não estão na internet, porque é uma máxima da computação da TI. Tá? É uma máxima, é um entendimento universal. Todo e qualquer sistema digital que esteja disponível publicamente para um usuário, esse sistema pode ser adulterado, ele não é 100% seguro. Isso é consenso internacional, isso é consenso de ciência e interdisciplinar. Nós, informação, conversando com computação, com a ciência da computação. Não há sistema 100% infalível. E foi por isso que foi criado um modelo, uma norma. O pessoal, quando elaborou, tentou afastar essa ideia do 100% infalível, porque nós estamos falando de ciência, de evolução. Hoje, ele é a abordagem mais segura mundialmente falando, tá? Do nosso status quo de ciência, da nossa investigação. Ele é infalível, então, hoje, mas nós queremos afastar. A ideia não é trazer essa abordagem para os repositórios. Então, os repositórios, como eles não estão acessíveis, eles não estão passíveis dessa adulteração. Eles somente estarão acessíveis no ambiente para o pessoal técnico. Se tiver no arquivo, para o arquivista. Se tiver numa biblioteca, num serviço de informação para o bibliotecário, no museu, para o museólogo. Então, essa é a ideia. É um ambiente técnico de preservação, de tratamento técnico. E, para isso, a norma teve que separar os pacotes. E aí a biblioteconomia foi muito rápida nisso. A LOC, a Biblioteca do Congresso Americano, ela criou os pacotes, os 3 pacotes que vocês estão enxergando aí na imagem. O CIP, que é o pacote para submeter informação, um pacote de informação. O AIP, quando esse pacote de submissão veio lá do Corra, por exemplo, entrou no repositório de preservação e virou AIP, virou um pacote de arquivamento, um pacote de preservação. E quando eu vou dar o acesso desse pacote, ele sai para fora da caixa. Então, ele gera o 3º pacote, o DIP, de disseminação, literatura norte-americana consumer. O usuário nosso, o pesquisador, a nossa mediação,
o consumer, onde eu vou ter as minhas plataformas de acesso, as minhas plataformas de transparência ativa. Então, a Bíblia ela foi muito dinâmica nisso e ela construiu todo um modelo de pacotes e de empacotamento, CIPs, AIPs e DIPs. A ponto que os cursos de Bíblia lá fora, não aqui no Brasil, passaram a trabalhar com isso, inclusive de forma manual. Preparar pacote CIP para preservar de forma manual. Claro que o objeto principal da abordagem sistêmica qual é? O guarda-chuva, né? A abordagem sistêmica, o modelo todo. Então, que isso seja feito por sistemas, por ambientes, tá? Ambientes com requisitos. E a gente vai melhorar isso mais adiante. Então, olhem como essa abordagem é o que começa a dar agora essa roupagem para nós da abordagem sistêmica. Não só em arquivo, não só em biblioteca, não só em museus. Isso em qualquer instituição que tenha informação digital e queira fazer preservação. Esteja pronto para fazer preservação digital sistêmico. Olha um exemplo aqui, derivando da WISE, da 14721 ou 15472, onde a gente tem aqui focado em documentos, em SIGADs, tá? Um sistema de gestão de documentos aqui fora. Eu poderia botar o Corra aqui fora, poderia botar o Biblioteca aqui fora, o DSpace, qualquer outro sistema. O ambiente de preservação digital no centro, com a caixa, que em arquivo seria o arquivo permanente digital, seguro, protegido, com pacote de arquivamento WIPE, e o acesso numa plataforma externa de acesso, um Atom, um Ikaton. Eu posso repetir isso com museus, um sistema de museus, um ambiente de preservação aqui para museus e uma plataforma de acesso para museus. Vários museus no mundo já fazem isso. O próprio MoMA, Museu de Arte Moderna em Nova York, já faz isso. Já aborda isso de forma sistêmica. Então, olha, numa abordagem sistêmica, esses recolhimentos e essas transferências serão sempre por pacotes. Isso é um métier nosso. Isso a arquivologia teve que aprender com a Bíblia, esse empacotamento, esse como empacotar. Como é que eu faço um pacote com fotografias daquele computador? Como é que eu faço um pacote com os vídeos daquela reunião? Como é que eu vou empacotar os dados de pesquisa daquela instituição? E aí vocês viram que vai ser um andar de CIPs, AIPs e DIPs. E quando eu quiser desarquivar, que eu vou fazer? Eu vou voltar do AIP para o DIP. Desculpa, para o CIP. CIP submissão, AIP arquivamento, DIP disseminação. Então é um métier nosso, é uma abordagem sistêmica, tá? Deixa eu melhorar agora as definições, então, já que a minha ideia foi trazer a abordagem sistêmica e trazer que nós precisamos de cuidar da confiabilidade, cuidar da autenticidade, cuidar da custódia. Eu trouxe aqui o decreto esse que eu comentei no início da minha fala, e o meu recorte está aqui na integridade. O que é integridade para eles no decreto? Status dos documentos que não foram corrompidos ou alterados de forma não autorizada. Como que o decreto atrelou a ideia de garantia da integridade? Somente a assinatura digital. Assinatura digital, certificado digital, não garante integridade e autenticidade. Porque a autenticidade ela é referencial, ela é contextual. Eu não posso focar no documento isolado, no documento sozinho. Ele está dentro de uma abordagem sistêmica. Porque senão, olhem só, eu tenho um documento da professora tal, do programa tal, pedindo afastamento. Eu tenho um outro documento de uma chefia autorizando. Aí eu tenho um outro documento numa outra instância que denega, que não autoriza por causa de falta de pessoal, ou por falta de recurso, ou por qualquer outra decisão. Essa linha de decisão, ela é contextual. Qualquer coisa que eu mantenha documentos isolados e focar na integridade no documento sozinho,
não é autêntico, não garante segurança jurídica, não garante contexto, nem horizontal e nem vertical, que é a navegação multinível, questão das autoridades também. Então, olhem como é importante esses elementos. Tá? Melhorei aqui na questão do premis. O premis, imagino que vocês conheçam, mas eu depois até melhoro a abordagem. A gente está no Dicionário de Preservação Digital, no premis, na versão 3.0, página 258, passa a ideia clara de que a integridade ela é sistêmica, porque ela precisa checar formato, porque ela precisa de validação, porque ela precisa de estrutura. E aí vem a confiabilidade, mais um conceito para nós. Então, integridade está resolvido, precisa de abordagem sistêmica, não pode ser isolado, não pode ser focado só no assinar um documento, como várias instituições têm feito, achando que estão fazendo preservação digital. Assina e coloca num HD externo e faz backup. Isso não é preservação digital, isso não garante integridade. Agora vamos para o segundo cheque, confiabilidade. O que é confiabilidade, segundo o glossário do CONARC? E várias outras fontes vocês vão encontrar que são muito similares. A credibilidade desse documento ser enquanto afirmação de fato. Existe quando ele pode sustentar o fato ao que se refere e é estabelecida pelo exame de completeza, da forma do documento, do grau de controle exercido no processo da sua produção. É isso que eu quero. O foco é a produção. É no momento da produção que eu garanto a confiabilidade. Tá? Vocês viram recentemente que um ministro da República foi dito que ele teria assinado um documento. Então, quer dizer, o processo de confiabilidade é o primeiro cheque que tem que ser questionado. Efetivamente existia um exame de completeza e um grau de controle no momento da produção? Sim ou não? Se sim, aquele documento é confiável. Mas olhem, não basta a confiabilidade somente na hora que eu elaboro aquela informação, aquele documento. Porque ele pode ser confiável naquele instante, mas ele não ter o quê? A preservação sistêmica. A preservação sistêmica não vai garantir que essa confiabilidade vai continuar ao longo do tempo. Ele pode ser confiável naquele momento, no momento do seu nascimento, no momento da sua produção, mas ele pode ser adulterado depois porque o documento digital é sensível, complexo, específico. Eu posso alterar essa cadeia de bits, eu posso botar uma trilha dizendo que a pessoa assinou se ela não assinou. Eu só vou ter essa garantia se eu tiver o guarda-chuva de novo, o controle, a égide. Nesse caso em particular que eu citei, esse documento não tinha nem a confiabilidade, nem a autenticidade, nem a preservação digital sistêmica e nem a cadeia de custódia. Bem, seguimos. Aí está a fixidez. Tá? Fixidez está relacionado à questão de checagem, de controle de integridade e da relação de uma informação com suporte. Tá? Então, a gente faz controles de checksums, controles de checagem, e aí é desta forma que eu tenho o controle de que é um documento definitivamente, porque ele está fixo, ele está fixado num suporte. Tá? Não é só a informação nesse caso, aí nós estamos indo para documento. Documento tanto na Bíblia, quanto na música, quanto no arquivo. Informação fixada num suporte, quando tem fixidez, quando é necessário esse controle de manifestação diplomática. Tá? Seguindo, agora sim, então eu estou chegando praticamente no último elemento já, ainda vai faltar autenticidade, que é a cadeia de custódia. Olhem que a cadeia de custódia, se eu tirar a digital ali, a arquivística, se eu ficar só com a ideia da cadeia de custódia, ele é um conceito já muito conhecido no direito. É uma relação interdisciplinar muito forte. No direito, a cadeia de custódia, ela está ligada a um controle, a um procedimento muito regrado, muito especificado, desde a captura da prova,
Olhem, no direito é isso, é da prova, não é da produção do documento, é da prova. No cotejar essa prova, desde o momento que eu vou lá, aconteceu um sinistro, aconteceu um crime, aconteceu um acidente, e eu quero capturar aquela prova. Então, a captura já tem que ser baixo uma cadeia de custódia. E ela tem que ser toda controlada, essa cadeia de custódia, toda regrada, especificada, documentada, para que não haja interrupção. Se uma prova que foi capturada, ou seja, captada para dentro de um sistema, ela teve a sua cadeia de custódia interrompida, quer dizer que qualquer coisa pode ter acontecido e ela está contaminada. Ela não serve mais como fonte de prova. Na arquivologia Jenkinson, lá em 1920, ele já trabalhava com essa ideia de que os documentos arquivísticos também precisavam da cadeia de custódia, de uma linha ininterrupta. Uma linha que era um acompanhamento desde a produção do documento até a sua preservação permanente. Agora nós vemos que essa cadeia de custódia, que antes era aplicada nos documentos analógicos, ela é fundamental nos documentos digitais. Só que daí ela virou uma cadeia de custódia digital, ela não é só mais a cadeia analógica. Ela é importante também para a biblioteconomia, ela é importante também para dados de pesquisa. Como é que um pesquisador vai ter segurança de que os seus dados que ele produziu da sua investigação e que foram capturados para a preservação num serviço de informação da sua universidade não teve a sua cadeia de custódia interrompida? Cadeia de custódia digital agora. Como é que ele vai ter segurança de que alguém não colocou uma folha de plágio no meio do seu trabalho científico para acusá-lo? Como é que ele vai ter segurança? Bom, eu posso falar que até eu, como investigador, até um aluno que faz uma monografia, um mestrando que faz uma dissertação, um doutor que fez a sua tese, como é que eu vou garantir que a minha tese, que foi depositada na universidade, foi garantida a sua cadeia de custódia? Vocês viram que agora nós estamos depositando trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses de forma digital, mas sem cadeia de custódia? A gente vai num repositório que não é sistêmico, que não aborda a cadeia de custódia e entrega um documento. Esse documento ele é baixado lá nesse sistema, que se alguém quiser, poderia pegar aquele doc meu, aquele PDF meu, substituir por outro, alterar partes daquele documento e ficar como se fosse meu. Insegurança jurídica, é disso que nós estamos falando. Para isso, mais um conceito. Cópia autoritária. Authoritative copy. Quando eu digitalizo um documento, quando eu digitalizo esse documento, eu não levo os elementos de autenticidade dele. Ou seja, os elementos, caracteres intrínsecos e extrínsecos de autenticidade. Eu não levo o peso da caneta que está escrito aqui, eu não levo a análise de carbono, eu só levo a foto desse documento. Então, esse documento, ele não vai ser um documento no ambiente digital. Mesmo que eu assine esse documento, ele digital agora, ele não vai ser um documento, ele vai ser um representante digital. Isso ficou muito claro na Lei Federal da Digitalização da Liberdade Econômica, e ficou muito claro no decreto que regulamenta a digitalização, mas não ficou clara a cópia autoritária. A cópia autoritária é um conceito importantíssimo para nós, porque ele vai ser exatamente aquele elemento que vai valer como documento oficial, mas ele não é o documento original. Nunca será o documento original, porque ele não leva os elementos de autenticidade, os caracteres intrínsecos e extrínsecos. Aí está a assinatura digital, que eu queria trazer também nesta abordagem sistêmica. Ela continua a assinatura digital para submissão aos nossos repositórios, para disseminação dos nossos repositórios e para armazenamento, para preservação no repositório, no nosso ambiente de preservação permanente, segundo o nosso modelo AIS.
Por que eu trago isso? Porque a assinatura digital, quando eu fizer uma estratégia de migração, de conversão, de emulação, quebra a cadeia de bits e a assinatura digital está corrompida, está perdida. Eu não perco a autenticidade se isso for feito dentro da abordagem sistêmica. Agora, se eu fizer isso fora da abordagem sistêmica, num HD externo, num sistema, no SEI, em qualquer outro sistema, o momento que quebrou aquela assinatura digital, eu posso ir lá e cortar parte daquele documento e assinar de novo, porque não tem a égide da cadeia de custódia, porque não tem a égide da abordagem sistêmica. Então, para isso que eu queria trazer essas 3 abordagens. Preservação de documentos digitalizados. Os documentos digitalizados, notem, sem valor histórico, sem valor, serão preservados, no mínimo até o transcurso da prescrição ou decadência dos direitos a que se refere. Essa preservação, ela está enfocada, ou ela está sendo chamada no decreto de digitalização. Então, olhem como vocês estão sendo cobrados agora, de que vocês terão que fazer preservação digital. Mas não aquela preservação digital não científica ou não atualizada cientificamente. Uma preservação digital sistêmica, baseada em normas, padrões, modelos e requisitos. Temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, gente, a RGPD lá da União Europeia, no Brasil LGPD. Foi postergada aqui no Brasil em decorrência agora da pandemia, mas ela é inevitável, ela vai vir, ela vai entrar em vigência e nós vamos ter que cuidar dos nossos serviços de informação, nós vamos ter que fazer preservação sistêmica, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, nós vamos ter que trabalhar com esta abordagem aqui, o Archiving by Design. Eu vou ter que arquivar pacotes que a biblioteconomia construiu, de acordo com o desenho, de acordo com o fluxo, de acordo com uma definição do que é documento sensível e o que não é. A transformação digital terá que considerar esses novos modelos de negócio. Nós não poderemos continuar da forma que a gente estava fazendo antes, com modelos de negócio não atualizados. A ideia é, nós temos que mudar o nosso modelo de negócio. Agora sim, autenticidade. A autenticidade é uma qualidade do documento ser aquele que for produzido, não é autenticação. A autenticação é uma declaração de autenticidade feita em um dado momento por uma pessoa autorizada. A autenticidade quer dizer que esse documento aqui, ele nasceu e num determinado ambiente, ele tem elementos de identidade, ele tem elementos de integridade, e ele foi controlada a sua confiabilidade no momento da sua produção. Confiabilidade, produção. Autenticidade, ao longo do tempo, manutenção da sua identidade e integridade ao longo do tempo. Então, com custódia, com cadeia de custódia, e com a questão da manutenção dele ao longo do tempo, com transmissão ao longo do tempo. A autenticação é outra coisa. Digitalizo um documento e dou fé, declaro que ele é autêntico. Eu posso digitalizar um documento falso, apócrifo, e dizer e dar uma autenticação. Eu sou servidor público, eu digo, confere com o original. Tornou esse documento autêntico? Não. Esse documento será um documento autenticado. Então, quer dizer, pegar um documento digitalizado e colocar um certificado digital não o transforma em um documento autêntico. O transforma em um documento autenticado. É menor, é inferior do que um documento autêntico. Um documento autêntico é aquele documento que teve garantida a sua qualidade, desde a sua gênese até a sua preservação e acesso. Todos os seus elementos. Olha, a autenticação não garante a autenticidade do documento. Pode se declarar como autêntico algo que não é. Um documento sem autenticação pode ser autêntico. Sim, porque teve mantida toda a sua cadeia de custódia, toda a sua preservação digital sistêmica. Tá? Esse é muito importante, essa diferença. Olhem elementos que estão aparecendo no cenário brasileiro chamando a preservação digital.
Essa aqui é uma resolução número 2 de 2018 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde eles invocam para todos os seus serviços de informação, arquivo, biblioteca, museu, etc., a questão da preservação digital sistêmica. E olha o que eles apresentam, que interessante, adesão do processo judicial eletrônico, o PJE, que hoje produz documentos sobre vocês, sobre nós, mas que não são seguros, não são confiáveis, porque não tem cadeia de custódia. Então, eles estão abordando a ideia de transformar digitalmente, transformação digital, enfocada no processo de negócio. Empacotamento e preservação. Olhem o chamamento aqui aos profissionais da informação, que sabem o que é empacotar. Bibliotecário, arquivista e museólogo, que aprenderam a fazer pacote. Arquivistas que aprenderam a fazer CIP. Bibliotecários que aprenderam a fazer CIPs, pacote de submissão. Museólogos que aprenderam o que é um modelo AIS, o que é abordagem sistêmica. Apresentação do conceito de conferência da autenticação, para diferenciar o que é documento autêntico de documento autenticado. Não é a mesma coisa. A previsão do arquivamento da documentação em um repositório digital confiável, um ambiente de preservação, um ambiente que considere a abordagem sistêmica, assim como estabelecimento de que sistemas informatizados que produzam documentos e informações tenham que prever a sua preservação, caso contrário estarão fragilizados. Olha, a STJ também, gente, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo também, o STF tem um outro documento, acabei não trazendo para vocês para não encher demais essa fala. Eu quero suscitar o diálogo em seguida, eu quero parar logo para suscitar o diálogo. Então, olha, o STJ institui uma política de preservação de documentos digitais e determina a implantação de RDC-ARC, Repositório Arquivístico Digital Confiável, com uma abordagem sistêmica, com preservação digital sistêmica, com empacotamento, com um ambiente que considere os requisitos, com um ambiente que cuide dos metadados, que saibam que metadados tem que ser para arquivo. EARC, ISAD, SDIA, que metadados para a Bíblia, que metadados para museus, o VRACOR, o MARC, as equivalências de um modelo conceitual. Olha o que acontece quando a gente não tem cadeia de custódia. Um funcionário desse tribunal executa um script errado e apaga 16.500 processos judiciais no AM. Tá? TCE do AM, tá lá a notícia para vocês irem lá acompanhar depois. Então, olha, o documento digital, para que ele sirva de fonte de prova, testemunho, memória, patrimônio, garantia de direitos e plena cidadania, deve ser mantido autêntico, não autenticado, autêntico, com a sua transmissão, com a sua preservação, com a sua custódia, de uma maneira sistêmica. E também confiável na produção, mas notem, o confiável que está ligado ao momento da produção, ele tem que ser mantido ao longo do tempo. Então, eu preciso da autenticidade e eu preciso da abordagem sistêmica. Não adianta produzir um documento confiável hoje e largar ele num HD externo. Ele vai perder a sua confiabilidade, a sua presunção. Seja documento original ou seja documento que foi representado, seja um representante digital. Aí a cadeia de preservação, um modelo mais computacional, mas é só para dizer que isso foi implementado já, isso já tem uma modelagem. Aí está no judiciário a cadeia de custódia. Aqui é um texto do Stopanovski que ele diz que um e-mail para que sirva de fonte de prova tem que ter cadeia de custódia. Amanhã depois vocês vão ver no judiciário, aquele dado de pesquisa daquela universidade para que sirva de fonte de prova, para inocentar aquele pesquisador de que ele não cometeu plágio, precisa de cadeia de custódia. Aquela dissertação daquele aluno de mestrado do PPGCI tal, precisa de cadeia de custódia. Porque senão o desafeto vai poder destruir a vida daquele pesquisador. Daquele pesquisador do CNPq que tem uma carreira
mas que alguém tem um desafeto e coloca uma página inteira de plágio que pode destruir a carreira dessa pessoa e que esses documentos não terão reprodução em lugar nenhum, mas sim naquele documento original. Precisamos garantir cadeia de custódia dos nossos documentos de informação. Olha, os repositórios lá fora, não no Brasil, mas lá fora, eles já estão sendo controlados, inclusive por níveis. Um repositório nível 0, um repositório nível 1, 2, 3 e 4. Olha o 4. Quando o repositório já está total conformidade à ISO 14721, os pacotes AIP estão em XML, estão assinados e eles têm controles sistemáticos de preservação. Nós estamos falando aqui, olhem, de uma cadeia de custódia digital. Isso aqui eu não vou ler o texto, mas deixo para vocês. Vocês vão ver que nessa abordagem da Clear, eles dizem que a cadeia de custódia tradicional, ela estava focada num ambiente analógico, que já não serve mais. Os nossos ambientes agora são digitais. Nós precisamos de uma abordagem da preservação digital sistêmica. Ou seja, uma preservação digital sistêmica. Isso quer dizer que no mundo digital, uma cadeia de custódia digital precisa dar segurança jurídica. A custódia, o cuidado, a posse, o controle, a política, a metodologia, tratamento baseada em normas, padrões, modelos e requisitos para esse sistema. Tentei deixar outros materiais aqui para você sobre cadeia de custódia, sobre quem quiser ir atrás de como implementar isso num repositório. Por último, antes das considerações finais, o arquivar é uma coisa que nós estamos perdendo, gente. Arquivar é um imperativo jurídico. Tá? Quando um presidente de tribunal diz arquivar, ele está dizendo ir para o setor de arquivamento, para o arquivo. Hoje não vai mais. Quando um juiz diz arquive-se para aquele processo judicial, aquele processo tem que ir para arquivo. Perguntem para os colegas de vocês, perguntem nas universidades de vocês, pergunte no Tribunal de Justiça se o arquivo está recebendo processo judicial. Pergunte lá no arquivo da universidade se eles estão recebendo documentos digitais para custódia. Não. A cadeia de custódia está sendo rompida sistematicamente. Esses documentos digitais estão ficando no ambiente de produção, na informática, no CPD, no setor de tecnologia, fragilizando a autenticidade. A gente está mentindo nos sistemas nosso que está arquivado, mas é um arquivar de brincadeira, é um arquivar de mentira. Por isso que eu tentei mostrar também aquela resolução do tribunal, porque os tribunais estão tentando correr atrás. Porque os tribunais não tinham bibliotecários, não tinham arquivistas, não tinham museólogos, não tinham profissionais da informação que sabiam que arquivar é isso. Construíram sistemas afastados da ciência, afastados de uma abordagem sistêmica, científica. Achavam que arquivar era simplesmente botar um metadado num documento. Está arquivado. Vamos fazer de brincadeirinha, vamos fazer de faz de conta. Está arquivado, está desarquivado. Não, imperativo jurídico. A pergunta que eu deixo, fechando agora, e aí antes da gente entrar no chat, eu quero ouvir de vocês. Além das perguntas, eu quero comentários. Nós estamos realmente implementando preservação digital sistêmica? Vocês estão fazendo preservação digital sistêmica nas instituições de vocês? A universidade de vocês faz preservação sistêmica, cuida da custódia, da cadeia de custódia, o depósito das teses e dissertações, os dados de pesquisa, os documentos, eles têm cadeia de custódia? Estão considerando confiabilidade e autenticidade? Ou nós estamos nos afastando da ciência e aplicando um empirismo totalmente afastado da ciência, onde nós só aplicamos estratégias, migrar, converter, emular uma preservação digital que já foi superada, que o nosso referencial hoje é preservação digital sistêmica, ou Active Digital Preservation. Espero ter, não sei, eu não acompanhei muito bem o tempo, mas espero não ter me passado muito, e agora eu vou abrir o chat para vocês e devolvo a palavra para a Marta. Obrigado imensamente pela oportunidade.
Obrigada, Daniel, foi ótimo, excelente, nossa, incrível, você sabe gerenciar o tempo perfeito, porque olha, em ciminha, né? Eu vou abrir, gente, para perguntas, para comentários, né? E aí, vou pedir, então, que o pessoal que queira se inscreva, por favor, no chat, para que a gente possa ir encaminhando as perguntas ou os comentários para o Daniel responder. Vamos lá. Denise, você está ouvindo a gente? Estou, professora. Ah, então tá bom. Pode falar. Boa tarde, professor Daniel. Obrigada pela sua colaboração aí, né, em compartilhar com a gente sua pesquisa. Olha, o senhor estava falando, na hora que o senhor estava apresentando, eu estava pensando na universidade, né, que eu trabalho. Eu sou da Universidade Federal de Rondônia. E aí eu comecei a pensar de como é feita essa preservação digital, né? E como eu sou contadora por formação, né, com mestrado de administração, e não me envolvi muito nessas questões da preservação digital. Mas o que eu vi na universidade é mais uma digitalização do que uma preservação digital. Eu vejo quando nós tínhamos que abrir aqueles processos no SEI, né? No SEI, a gente cria o documento, assina digitalmente, mas em alguns momentos, não, você tem que elaborar o documento, imprimir, digitalizar, inserir no processo, quer dizer, aí já perde a autenticidade, como o senhor falou, não é? Então, assim, eu não sei como está agora na universidade, que tem um ano e meio que eu estou afastada, mas eu vejo na instituição que eu trabalho mais como uma digitalização do que uma preservação digital. Agora, professor, eu fico pensando, na hora que o senhor começou a sua apresentação, acho que no primeiro slide, segundo slide, o senhor falou da questão da obsolescência das tecnologias, os custos envolvidos. Então, professor, quer dizer, a tecnologia, ela avança muito rapidamente, né? Então, como é que o que nós podemos fazer para eliminar esse ponto fraco da preservação? Denise, obrigado pela pergunta. Você viu então a abordagem de que o que está sendo feito hoje nas instituições são achismos. São achismos. As pessoas acham que preservação digital é implementar backup, é implementar digitalização, é trabalhar com qualquer tipo de metadado. Não, nós estamos falando de algo muito sério. Essa é a grande mensagem. Nós estamos colocando a vida das pessoas em risco. Insegurança jurídica. Essa é a nossa grande preocupação. As pessoas estão produzindo documentos digitais, processo administrativo como o SEI, em ambiente sem requisitos. O SEI não implementa a cadeia de custódia até hoje. A ideia era essa, que o SEI fizesse a cadeia de custódia. Inclusive, ele teve um módulo implementado lá no Ministério do Planejamento, antes da reestruturação ministerial, quando era MPDG, hoje é Ministério da Economia, que fez esse macro-ministério. Isso tudo foi perdido. E novamente afastados os profissionais, novamente afastada a ciência. O meu chamamento aqui é à ciência, aos pesquisadores. Chamar vocês, pesquisadores da informação, pesquisadores de preservação digital sistêmica. Tem que parar, nós deveríamos parar essa produção de documentos, de processos administrativos que não sejam em cadeia de custódia. E olhem como a preservação digital, lá na Carta de Preservação da Unesco, ela fala no momento da pluralização do conhecimento. Se nós não ensinarmos
se vocês, pesquisadores do PPGCI, não ensinarem os servidores da casa, os servidores vão achar que aquele sistema é 100% seguro. Eu pergunto para vocês, é seguro aquele sistema? Vocês têm segurança jurídica dos documentos que estão imputando algo na vida de vocês, que pode garantir direitos ou lhe imputar algo? Não, são sistemas frágeis, inseguros. Eu consigo, no acesso de um banco de dados, dizer que vocês estiveram num determinado lugar, porque não tem cadeia de custódia. A gente está migrando de mundos de digitalização, digital e analógico, sem ter em mente a autenticidade. A declaração de autenticidade não é documento autêntico, é documento autenticado. Isso é muito perigoso. A segunda parte da sua pergunta, quando você falou da questão da obsolescência, da fragilidade, de tudo mais, a ciência respondeu. Isso é muito perigoso quando a gente começa a negar a ciência. A ciência respondeu. Tanto é que a gente tinha um referencial de que a preservação de longo prazo era de até 5 anos. Eu não vou nem trazer autor aqui, mas eu depois posso até postar para vocês os autores que nós considerávamos 5 anos era a preservação de longo prazo. Através do modelo de preservação digital, através do modelo AIS, através dessa abordagem sistêmica, através de tudo isso que a gente foi evoluindo, hoje a gente tem garantia de ter preservação permanente, para sempre, numa abordagem sistêmica. Antes eu não tinha segurança, porque o meu sistema de preservação era acessível por um usuário. Hoje os repositórios, eles são off-site, os repositórios de preservação. Eles geram o pacote AIP, num ambiente protegido, fechado. Tá? Então eu tenho segurança daquele sistema e daquele pacote preservado. O formato se obsolesce, esse documento tem que ser migrado para o novo formato. Você sabe que o MP3 morreu, né? O formato MP3 já acabou. Tem que ser convertido. Vocês têm ideia da quantidade de áudios e de músicas que vocês têm em MP3? Vocês não podem converter esses MP3 de forma offline, porque vocês vão fazer ruptura de cadeia de custódia. Vocês vão perder a segurança jurídica desses materiais. Eles terão que ser convertidos dentro de um repositório, confinado em um sistema, dentro da abordagem da preservação digital sistêmica. Ou seja, do guarda-chuva aquele. Então, é dessa forma que eu vou ter a segurança, é dessa forma que eu vou ter uma preservação segura, com normas, padrões, modelos e requisitos. Mas não é a realidade que está acontecendo nas instituições. As instituições estão fazendo achismo. As universidades estão nos colocando em segurança jurídica. Não só universidades, gente. Secretarias de Estado, prefeituras, câmaras de vereadores, legislativos estaduais, os tribunais superiores. Isso é uma preocupação nossa, de pesquisadores. E aí nós vamos ter que nos preocupar em formar melhor os nossos técnicos, mas também em pluralizar o nosso conhecimento. Espero ter respondido. Obrigada, Daniel. Nós temos na sequência... Denise, pode falar. Não, só agradecer. Obrigada, professor. Respondeu sim. Obrigado, Denise. Ok, agora a gente tem na sequência a Sara Souza, mencionou que gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Sara. Oi, vocês me ouvem? Ouça sim, Sara. Oi? Oi? Ouvimos sim, pode falar. Pois não? Oi? Tá. No slide da cópia da autoritária, o professor, ele apontua que o documento, ele é uma representação, né, do original. E a minha dúvida é, esse documento que ficou ali original, ele não pode ser descartado, certo? Portanto, eu penso que como a gente vai atravessar o tempo obsoleto das mídias, para depois a gente recuperar na íntegra esse documento, esse mesmo documento original, sendo que lá na cópia autoritária, ele é somente uma representação.
Sara, obrigado pela pergunta, Sara. Ótima. Olha, e até porque eu não completei tudo que eu deveria ter feito aí no momento da cópia autoritária. O representante, ou seja, quando eu digitalizo um documento, esse documento aqui, eu tiro uma foto dele. Quando eu tiro a foto desse documento e eu gero um representante digital, então por exemplo, esse pendrive aqui, ele está representando aquilo lá. Ele não trouxe aqui os elementos de identidade e integridade. Isso quer dizer que ele não será o documento nunca, ele nunca será o original, ele não deve ser chamado de documento digitalizado. A gente chama por equívoco. A gente digitaliza um documento papel, aí eu gero um documento digital aqui, e eu chamo de documento digital. Vocês viram que eu chamei de documento digital? É um equívoco. Juridicamente, eu devo chamá-lo de representante digital, porque ele não é o documento, ele não pode eliminar o original. E isso é um episteme mundial. Mas, vamos colocar uma vírgula aí, vamos colocar o que o Brasil fez. O Brasil, como não estava conseguindo legislar a eliminação de documentos, o Brasil fez uma sacada, desculpa, o legislativo brasileiro fez um golpe. Legislar sobre matéria diversa num projeto de lei distinto. A Lei da Liberdade Econômica, que vocês já devem ter conhecimento, é a lei que autorizou eliminar documento que foi digitalizado. Então, quer dizer, se eu digitalizar um documento público ou privado, não importa mais, até porque a liberdade econômica ela era somente para iniciativa privada, mas agora ela está impactando também na pública. Tá? Então, olha o legislar matéria diversa. Uma lei de liberdade econômica legislar sobre documentos, digitalização e segurança jurídica. Essa lei autorizou eliminar o documento original. Ou seja, tira a foto do documento, digitaliza, certifica, preserva e elimina o documento original. Isso é um grande perigo. Infelizmente, a sociedade e os pesquisadores da área se manifestaram contrariamente, os técnicos disseram que isso era um perigo, que iria nos colocar numa situação de insegurança jurídica, não houve negociação, está posta, a lei federal está aprovada, e a gente só teve um ínterim aí de segurança, que era enquanto não vinha o decreto regulamentador, pois o decreto regulamentador veio. É esse decreto que está no meu slide também. Então, o decreto, ele regrou como fazer isso para eliminação. A única coisa do decreto é que ele salvou, sabe o quê? Os documentos históricos, os documentos permanentes. Só esses documentos não podem ser eliminados. Excetuando-se os documentos permanentes, os documentos históricos, todos os outros documentos, corrente intermediário, mesmo que em tramitação, mesmo que em elaboração, podem ser digitalizados, certificados, preservados e imediatamente eliminar o original. Isso quer dizer, eu tinha um documento aqui que a temporalidade dele era 40 anos, tá? Então, agora eu posso digitalizar esse documento hoje e eliminá-lo imediatamente. Isso está autorizado pela lei e isso está acontecendo. Bem, aí vem a preocupação. A lei e o decreto, eles não foram muito bem elaborados, eles não foram muito bem especificados. Não é à toa que eles não trouxeram o conceito da cópia autoritária. E isso era muito importante que ele trouxesse. Porque a cópia autoritária, ele deixa bem claro que a foto desse documento aqui, quando digitaliza, ele é cópia autoritária. Isso tinha que estar escrito no texto legal. Não está, infelizmente. Então, ao não estar, o que pode acontecer? Que as pessoas não apliquem todos os princípios da cópia autoritária. Isso quer dizer que as pessoas podem não cuidar desse representante da forma que deveriam. Isso quer dizer que, dependendo da pessoa que vai fazer a digitalização, ela pode digitalizar e ela pode abordar aquele conceito, deixa eu voltar lá na definição,
Olha a integridade que está lá no decreto, gente, aqui no meu slide. Estado dos documentos que não foram corrompidos ou alterados de forma não autorizada. Isso é frágil do ponto de vista de que não está abordando a preservação sistêmica. Somente um profissional da informação sabe que a integridade tem que ter... Olhem só aqui o Premes, por favor, baixem esse documento, vocês devem trabalhar muito com ele, tá? Mas baixa essa versão 3, tá? Tem que ser sistêmica a preservação. A checagem de integridade tem que controlar formatos, validação, estrutura. Então, isso está me levando a quê? Que se eu não tiver especialistas, profissionais com formação sólida, pesquisadores da área, conhecimento pluralizado, as pessoas vão digitalizar e colocar num HD externo. Isso está acontecendo. Tem instituições que estão digitalizando e botando num DVD. Tem instituições que digitalizam e colocam no SEI. Não garante segurança jurídica. Digitaliza e coloca numa pasta Z compartilhada. Aquela pasta de toda a instituição, colocando todos nós em segurança jurídica. Por isso que a cópia autoritária é tão importante, mas não só isso. O que agora é o nosso foco? O que agora é o nosso investimento? Eu não consigo mais, por todo o esforço que nós fizemos na área no Brasil, eu não consigo mais mudar esse decreto e essa lei com o status político que está aí. Qual é o nosso investimento? Em vocês, nos pesquisadores. Ou seja, em cada um de vocês, preparar mais os pesquisadores, preparar mais o aluno dos PPG-6, preparar mais os alunos de arquivologia, de biblioteconomia, de museologia, porque vocês sim vão saber que a integridade precisa de forma sistêmica. Vocês vão fazer o cruzamento da legislação que essas empresas que estão fazendo digitalização selvagem não estão considerando. Então, olhem o papel preponderante de vocês na segurança jurídica do país. Espero ter respondido. Obrigada, Daniel. Vamos seguindo. Obrigada, aqui. Professor. Legal. Obrigado. A gente tem a inscrição do José Carlos Grácio. Pode falar, Zeca. Oi, Daniel, tudo bom? Zeca, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom te ver, bom te ouvir sempre. Aprendo muito com você sempre. Obrigado por essa apresentação aí, fantástica. Eu queria te fazer duas perguntas, mas assim, relacionadas à preservação digital. Uma do ambiente de preservação, uma de ambiente de gestão, né? Você sabe que a gente elaborou a nossa política de preservação digital da Unesp, foi aprovada em 2018, né? Baseado em todas essas normas, padrões, no OAIS principalmente, né? E a gente está começando, então, a implementar um projeto piloto de preservação digital, né? Que a ideia é começar com gravações de reuniões de conselho, CO, CAD, CEP, esse tipo de coisa, né? A gente já fez uma capacitação, a gente vai usar arquivemática, Atom, preocupado com toda essa questão, né, de manter a cadeia de custódia, de manter a autenticidade. A primeira pergunta é assim, só que nós temos já gravações que estão guardadas lá num drive compartilhado, né? E nós queremos preservar isso daí também. É claro que a partir de agora, a gente vai estar, né, já entrando com a documentação, com a descrição dessas novas reuniões da forma correta. Agora eu tenho as anteriores, que eu também quero preservar. Então, essa é uma questão que eu queria te perguntar assim, né? E aí? Quer dizer, como que eu garanto a autenticidade disso, né? Porque ela está guardada lá, eu não sei se ela foi mexida ou não. É claro que ela está sob responsabilidade de uma pessoa, né? E a outra pergunta, isso daí é uma questão, então, do ambiente de preservação, né? Usando arquivemática e Atom. E a outra é assim, nós estamos começando a pegar o nosso sistema de gestão arquivística de documento, nosso CIGAD, e vamos começar a fazer a gestão documento digital, documento nato digital, a gente vai até começar por documentos avulsos, né, tipo ofício, memorando. A gente já estudou EARC, já estamos fazendo tudo em cima do que o professor Daniel Flores, não sei se você conhece, ele nos ensinou, então nós estamos fazendo justamente em cima disso. Mas aí, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão da preservação digital no ambiente de gestão, no CIGAD, né? Que a gente vê ali no OAIS claramente ali, né? Que o CIGAD
Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas questões aí. Obrigado, viu? Zeca, muito obrigado. Prazer imenso te ter aqui também. E as duas perguntas excelentes. A primeira, olha só, isso vem acontecendo muito, porque parece que, principalmente quando a gente diz que a autenticidade é maior, o documento autêntico tem mais valor, porque ele tem princípio de não repúdio, e aí parece que a gente quer que os nossos documentos sejam autênticos. Mas para eles serem autênticos, eles têm que ter todo aquele controle desde a gênese, no momento em que eles foram produzidos. Ou seja, a confiabilidade, que é no instante da produção, a autenticidade e a cadeia de custódia. Somente assim, somente com uma abordagem científica, sistêmica. Isso quer dizer que esses documentos que já foram produzidos a priori, anteriormente, eles não são autênticos e nem nunca serão, nunca mais. Não dá para esquentar, né? É essa abordagem científica, não dá para esquentar um documento que não era autêntico. Mas eu não posso perder também esses documentos. Não dá, esses documentos são importantes, eles tiveram um determinado controle. Você mesmo disse que eles tiveram uma pessoa que controlava. Mas olhem, essa pessoa não garante autenticidade. Eu posso então fazer o quê? Uma declaração de autenticidade. Por isso até que eu abri de novo slides aqui. Autenticação. Eu vou autenticar esses documentos em um determinado momento por uma pessoa autorizada para tal. Pode ser tanto a pessoa que estava tendo a custódia desses vídeos, desses áudios, desses documentos, como pode ser a pessoa que vai empacotar para recolher. Ou pode ser a pessoa que vai efetivamente receber para custódia. A pessoa que vai receber os documentos para a sua preservação no ambiente de preservação. Então, nesse momento, a pessoa vai fazer uma declaração de autenticidade. Esses documentos entrarão como documentos autenticados. Não serão documentos autênticos. Quer dizer, um vídeo, uma oitiva que chegou, se teve essa parte cortada lá na origem, há 15 anos atrás, eu arquivista, ou eu bibliotecário do sistema tal, eu não vou assumir aquilo como autêntico, porque é algo muito sério eu dizer que aquilo era autêntico. Quer dizer, eu tô declarando que ele era controlado desde a sua gênese. Não, eu vou declarar que a partir de agora, e que com determinados elementos, controle da pessoa tal, manutenção numa pasta tal, numa pasta compartilhada, então eles vão ter razoável presunção de autenticidade. Serão documentos autenticados. Nunca mais serão documentos autênticos. Isso é muito importante para nós, essa diferenciação. O que é autêntico, o que é autenticado. Autêntico não dá para esquentar documentos que não nasceram com essa abordagem sistêmica. E isso é muito importante que a gente também passe para os nossos alunos. É muito importante que a gente aborde na investigação científica também. É importante que a gente leve os nossos alunos para o laboratório para eles diferenciarem isso. Autêntico, autenticado. Documento que não nasceu com requisito, mas que eu não posso perder. Ele tem elementos importantes e eu vou trazê-lo como autenticado. A outra pergunta do Zé, que é sobre o ambiente de gestão. O ambiente de gestão, ele faz preservação. Tanto que lá nos requisitos do EARC, a gente tem requisitos funcionais e não funcionais ligados à preservação. Mas ele não é o ambiente, o locus de preservação, ele não é a entidade de preservação do modelo OAIS. Então, quer dizer, se eu ficar com o documento sempre no CIGAD, ele não está preservado de forma sistêmica, porque ele é um documento digital, porque ele é um documento sensível, porque ele é um documento complexo, ele precisa de um ambiente seguro de proteção. Da mesma forma, informações que eu tenho num sistema de gestão de bibliotecas, num biblioteca, num Corra, etc. Lá eu não posso garantir a preservação permanente. Então eu vou ter que de lá saber o que eu preciso preservar, fazer pacote. O que está acontecendo com essa abordagem, essa mudança do modelo de negócio? E agora com a pandemia vai ser mais acelerado isso ainda.
tempos que nós tínhamos nas tabelas de temporalidade de documentos, que eu mantinha um documento corrente por 40 anos ou por 20 anos, porque a minha cabeça, nesse prazo, estava pensando num documento papel, analógico. Tem que ficar aqui no sistema de gestão, porque o arquivo central é longe de mim, para eu ir lá buscar e trazê-lo para a consulta, para o acesso. No ambiente digital, o modelo de negócio mudou. Mudou tudo. O diário de classe, universidades, IFES, é só vocês olharem, ele tem um prazo lá na tabela, na TTD, meio e fim, desculpa, na FIN, no SIGA, MEC e FIN, de 20 anos. Lá na Federal de Santa Maria, os profissionais de lá, na UFSM, o que eles fizeram? A CEPAD, a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, definiu como tempo de retenção até o arquivamento. Não fica mais 20 anos esperando e fragilizando. Então, esse documento é imediatamente recolhido para o ambiente de preservação. Então, olha, Zeca, como a gente já está recebendo as respostas. Eu vou ter que começar a reduzir os tempos, as TTDs serão reduzidas, os seus tempos correntes, aquilo que é documento permanente vai antes do tempo para o permanente, vai ser recolhido, e aquilo que não será permanente nunca, que é documento corrente intermediário, ele será imediatamente arquivado no corrente intermediário, no RDC Arc de corrente intermediário, para preservar a segurança. E isso acontece até com documentos hospitalares, com documentos em saúde. Não manter um PEP, um prontuário eletrônico de paciente, fragilizado num sistema de banco de dados. Não, imagine, manter um PEP que pode durar 80 anos, 20 anos depois do último registro em saúde, né? Do último RES. Imagine a fragilidade de manter 80 anos esse documento em banco de dados. O que a gente faz? Desarquiva, usou, prescreveu medicação, arquiva. Sai do ambiente de gestão, empacota, faz pacote CIP de novo, que vai virar AIP, e vai para o ambiente de preservação. Arquivar novamente, porque daí ele vai para o ambiente de preservação. Então isso é legal também, porque a gente começa a dar aula diferente do modelo WISE. O modelo WISE não é só aquele desenho. Eu tenho que explorar mais o que é gestão, para arquivo, para biblioteca, para museus. Eu tenho que explorar mais o que é o ambiente de preservação, custódia, preservação sistêmica, e explorar mais a plataforma de acesso, que pode ser o mesmo ambiente de gestão. Notem que pode ter uma seta ali do modelo WISE que não está ligada ao ambiente de preservação, que eu ligo diretamente. Gestão, acesso, ou gestão, preservação e acesso, simplesmente numa corrida rápida. Espero ter respondido, Zeca, e obrigado pela pergunta. Obrigada, Daniel. Vamos passar para a Thelma. Thelma, também gostaria de fazer uma pergunta para você. Diga lá, Thelma. Oi, Daniel, tudo bom? Novamente, Thelma, aí, a gente bom. Conversando, e é sempre bom te ouvir, é muito legal. Só que eu teria, assim, 1000 perguntas. Como eu não vou ocupar todo o espaço, eu vou te fazer só 2, e uma você já estava respondendo, né? É a questão da mudança do ensino de arquivologia, né? Eu acho que na maioria dos cursos, Daniel, os alunos estão muito, mas muito distante dessa realidade que nós estamos discutindo aqui, que você já há muito tempo está assinalando para a gente. Então, eu acho que também os cursos têm que rever, e aí eu te pergunto como a gente vai fazer isso numa tradição que não está ainda assimilando como deveria a questão do documento digital. Eu acho que a gente ainda está muito distante. Tá? E a outra pergunta é de um aluno que ele fez o seguinte: a tecnologia blockchain poderá ser utilizada na autenticidade da informação orgânica no contexto da preservação digital sistêmica? São essas 2, e obrigada, viu, Daniel? Thelma, obrigado. Que coisa boa essa tarde, gente. Com tanta gente querida aqui. Oh, maravilha. Thelma, que maravilha essas 2 perguntas. Olha só,
eu vou pela blockchain e depois eu volto na primeira, até porque eu já formulei a última e depois eu volto. O blockchain é um serviço de autenticação. Tá? Isso é importante, ele não é um serviço de autenticidade. E isso traz novamente aqueles conflitos conceituais que a gente traz, né? Tem muita gente achando que vai usar o blockchain e vai garantir autenticidade. Não, blockchain garante autenticação. Bem, blockchain, então, seria quase como o ICP Brasil, a assinatura digital. É até melhor, gente, é a melhor tecnologia mundial hoje de autenticação. Mas, bem claro, de autenticação, não de autenticidade. O que o blockchain faz? Ele pega um documento, ele produz um hash, um cálculo matemático computacional, e ele manda esses ledgers, não localmente, e não só como a ICP Brasil, que ela vai só para aqui, para o Brasil, tá? Para uma infraestrutura, que é a estrutura ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas. O blockchain, ele vai para uma rede pública, a mesma rede daquela moeda, a Bitcoin, aquela moeda virtual, e isso é minerado no mundo inteiro por inúmeros nós. E isso fica minerando para sempre, eternamente, sempre com a atualização desse algoritmo. Então, quer dizer, eu não posso fazer alteração nenhuma desse documento, porque ele vai ser denunciado naquela rede. Se eu for um hacker muito bom e eu começar a invadir nós da rede, vai denunciar que tem problema, porque tem problema de inconformidade desses nós da rede. Mas olha um problema sério, o blockchain não leva o documento. Blockchain, além de não fazer autenticidade, o blockchain não faz preservação. As pessoas achavam que eu ia usar a tecnologia blockchain e que o documento ia ir junto com o ledger de autenticação. Não, o blockchain leva só o ledger de autenticação, o hash, aquele controle, maravilhosa tecnologia. E nós usamos ela hoje nos repositórios. O Zeca falou que aí vocês estão utilizando o Arquivemática, que trabalha com blockchain. Tá? É uma tecnologia de autenticação. Agora, se eu não preservar o documento, de que me adianta eu ter uma autenticação se eu perdi o objeto? Se eu perdi o áudio, se eu perdi a fotografia, se eu perdi o original, se eu perdi o representante digital. Sem falar os multiversionamentos que os documentos têm. Tá? Sem falar que um fotógrafo, quando ele vai a campo e ele produz um RAW, dados negativos, ele tem múltiplos originais. E em vários tempos, quer dizer, ele volta à assessoria, à sua casa, e ele produz uma foto com tempo, com a velocidade do obturador. Amanhã ele muda e produz outro documento original. Tá? Então, tudo isso, novos blockchains, nova preservação digital. Blockchain importantíssimo. Sim, utilizamos assim como o ICP Brasil. Mas ele não é autenticidade, ele é autenticação. Declaração de autenticidade. Perfeito para ser utilizado. Eu falei demais e eu perdi a primeira. Repete a primeira para mim, por favor. Só começando e eu retomo. É do ensino. Dos cursos. Fantástico. Do ensino. Isso é uma inquietude tremenda. Vocês sabem disso, que eu venho abordando isso há algumas décadas já, uma preocupação muito séria. Não dá para eu tentar fazer nenhum tipo de diagnóstico, que é algo muito sério definitivamente. É algo que nós deveríamos fazer de forma colegial, deveríamos fazer de forma muito mais, trazer o sistêmica aqui de novo, mais sistêmica. Nós deveríamos discutir isso em nível de reparque. Por que nós estamos nos atrasando tanto? Por quê? Não é só arquivo, gente, não é só arquivologia. A biblioteconomia brasileira também não está fazendo pacote. Não vão achar que é isso que vai fazer a diferença, não é fazer pacote, porque fazer pacote é um tecnicismo, né? Mas é implementar uma abordagem científica da preservação digital. Então, às vezes, nós temos bibliotecários que sequer estão fazendo preservação sistêmica. Nós temos bibliotecários que não conhecem o lock, o padrão lock de empacotamento, que não conhecem matches, que não conhecem premes.
E desculpe a sopa de letrinha, também não é isso que importa. O que importa é que nós estamos sob um novo episteme, que é um episteme que considera o documento digital, sua especificidade e complexidade. A própria preservação digital, ela dá margem, enquanto referencial teórico, a uma preservação enfocada só nas estratégias digitais, estratégias de preservação. Miguel Ferreira. Migra, converte, emula, pega a foto e salva no novo formato. Pega o vídeo e troca de suporte. Isso é quebra de cadeia de custódia, isso rompe a autenticidade. Isso tinha que ser numa abordagem sistêmica. Para fazer abordagem sistêmica, tem que fazer pacote. Quem é que sabe fazer pacote? Os arquivistas, os bibliotecários, os museólogos. Opa, mas não estão sabendo. Então, assim, ó, é muito preocupante, isso é um alerta que a gente tem feito, nós precisamos discutir. Nossos alunos estão muito afastados dessas discussões, e quando a gente fala isso, nós não estamos falando de levar aluno para laboratório. Não é achar que é meter 30, 40 alunos no laboratório, botar na frente de Kaaton, botar na frente do DSpace, porque nós estamos falando de, em primeiro lugar, ciência. E que padrão de metadados, que esquema, o que é preservação sistêmica, o que é cadeia de custódia, o que é uma abordagem de empacotamento para a preservação digital. Isso a gente não tem feito. Isso tem nos preocupado. Isso está nos passando fatura nas instituições. As instituições, às vezes, chamam o bibliotecário para cuidar do sistema de processo que não tem informação adequada ou domínio, um arquivista que também não foi preparado adequadamente. Então, quer dizer que a gente está distanciando, nós, universidade, estamos também nos distanciando da ciência. Isso não tem sentido, não faz sentido. Não pode, nós precisamos voltar a nos aproximarmos dos referenciais de ciência atual. Mas, para isso, temos que discutir de forma mais colegiada, temos que nos encontrarmos mais, e agora, num momento como esse, estabelecer novas estratégias de encontros, de fóruns e etc. Caso contrário, nós continuaremos a formar profissionais para mundos analógicos, distantes da sociedade atual. Obrigada, Daniel. Olha, temos aqui uma pergunta do Heitor Diniz. Eu vou fazer para ele, porque ele disse que ele está sem microfone. Então, eu vou repetir o que ele escreveu no chat, né, para a gente estar gravando aqui. Ele perguntou, ele tem duas perguntas. A primeira, como os profissionais podem garantir que a cadeia de custódia não seja interrompida, tendo em vista que os documentos arquivísticos estão sendo mantidos nos locais produtores? O que fazer para começar a transformar esta realidade? E a segunda pergunta dele, a preservação digital sistêmica é o tratamento contínuo desses documentos digitais? Ótimo. Diniz, né? Diniz, obrigado pela pergunta. Nós temos que pluralizar esse conhecimento. Além de formar o profissional, que é o que nós estávamos falando anteriormente, né? Ter uma formação mais contemporânea, mais adequada, nós temos que conscientizar as pessoas. A cadeia de custódia está sendo rompida. Quando um tribunal de justiça, um TJ estadual, TJ de São Paulo, do Rio, de Brasília, etc., produz um processo e mantém esse processo na fase de gestão e não arquiva, está comprometendo a cadeia de custódia. Só que as pessoas que foram consultadas lá naquele momento para fazer esse sistema, essas pessoas não estavam bem informadas. Não tinham esse conhecimento que nós estávamos falando agora, do que é a cadeia de custódia, de que o documento digital tem que estar arquivado. Então, até aquele conceito de arquivamento que eu trouxe no meu slide, eu acho que foi lá pelo último slide, o que é arquivamento, tem profissionais que construíram sistemas que colocaram no processo judicial, está arquivado. O juiz vai lá e manda arquivar. Então, ele clica, está arquivado. Eu destaquei aqui, ó, não é taguear, não é botar uma tag, não é botar uma etiqueta está arquivado. Porque senão a gente ia brincar disso também, né, gente, no papel. Esse processo aqui é para arquivar. Vai para o arquivo, né?
Não, agora a gente vai começar a brincar no processo. Vamos puxar um post-it e vamos escrever aqui, arquivado. E cola o post-it no processo, naquele processo de licitação, e aí eu mantenho aquele processo de licitação na mesa do reitor, ou na mesa do secretário de curso, ou na mesa do coordenador de curso. Vocês viram como está rolando uma disfunção, está rolando uma ilicitude. O documento, isso é lei, nós estamos falando de lei agora, Lei 8.159. O lugar do documento de caráter permanente é no arquivo permanente, no arquivo de custódia. Se o documento está fora, artigo 25 da Lei 8.159, é crime. Só que também não adianta a gente ficar muito nesse discurso terrorífico, né? Vocês estão cometendo crime, aí a pessoa vai dizer, não, mas está todo mundo cometendo crime no Brasil. E tá, definitivamente está. Nós precisamos sensibilizar. Isso está errado. Você não pode continuar fazendo desta forma. Esse processo tem que ser arquivado, porque é lei. Porque se acontecer alguma coisa, você pode ser acionado juridicamente, judicialmente, não só administrativamente, porque você propiciou essa possibilidade de adulteração. Você não levou ele para o ambiente de preservação, ele não foi empacotado. Chame um bibliotecário para perguntar o que é empacotamento Bagot. Chame um arquivista para perguntar o que é o empacotamento Bagot da Biblioteca do Congresso Americano. Mas aí volta a mesma questão. Esses profissionais estão definitivamente formados e sabendo fazer pacote? Então, essa é a questão da cadeia de custódia. Nós temos que sensibilizar, nós temos que conversar com as pessoas e dizer, vocês precisam arquivar, tem que sair desse ambiente de gestão e tem que vir para o ambiente de preservação, arquivar. Nós temos que conversar com os pesquisadores que produzem dados de pesquisa digital. Esses dados de pesquisa precisam ser arquivados. Nós construímos repositórios de dados de pesquisas como o Dataverse, que não é nem o DSpace, são repositórios com modelos de negócios focados para dados de pesquisa. Eu presencio universidades que estão botando dados de pesquisa numa pasta compartilhada, sem cadeia de custódia, sem requisitos, fragilizando a vida desse pesquisador. Hoje, ou em curto prazo, médio ou longo prazo. Tinha uma outra pergunta, se puder me refrescar, Marta, do Diniz, a segunda. A segunda pergunta dele é: a preservação digital sistêmica é o tratamento contínuo desses documentos digitais? Isto. É contínuo, mas é mais que contínuo. Por isso a questão da gente ter os conceitos bem aprimorados, bem elaborados. Não, ele tem que estar confinado em um sistema digital com requisitos. Isso é muito importante, ele tem que estar confinado. Isso é parte da cadeia de custódia. Não adianta uma abordagem contínua numa pasta Z compartilhada. É contínuo. Toda semana eu vou lá olhar aquela pasta. Ou então está no HD externo, e eu emanei uma política no meu plano de preservação digital, na minha política, que uma vez por mês eu vou lá e eu olho aqueles materiais, e eu olho os formatos, e eu migro e eu converto. Não é só o contínuo, é o contínuo, mas é o contínuo naquele guarda-chuva da preservação sistêmica, confinado. Interpares diz isso. Tem que estar confinado em um sistema com requisitos, de acordo com a entidade do modelo OAIS. Então, não é conversa de comadre. Norma internacional, ISO 14721, modelo OAIS, ambiente de gestão, ambiente de preservação, ambiente de acesso. O producer, o administration para preservar, e o consumer, que é o nosso usuário. Tem que estar confinado nesses sistemas. E quando ele anda, esse andar tem que ser observado também. Ele tem que estar nesse sistema, nesse guarda-chuva. Tudo isso está pronto. Nada disso a gente vai cair numa insegurança do tipo, a minha universidade vai gastar 1 milhão criando software. Tem software livre pronto para isso.
a minha universidade vai ter que especificar requisitos e metadados e padrão de pacote. Não. Os bibliotecários da LOC construíram o padrão. A pasta está correta já. Os bibliotecários disseram que tem que ser uma pasta chamada /objects, onde vão os documentos. Uma outra pasta /metadata. Minúsculos. Bibliotecários disseram isso. Tem que ser minúsculo. Dentro dela vão os metadados. Tudo foi regrado. E depois de regrado, tudo virou norma, padrão e software. Quando eu uso os softwares adequados, eu estou seguindo essas normas. Mas aí também outro cuidado, não é achar que só botar o software resolve. Não, porque ele é um programa, ele chama o programa. Ele chama um programa de preservação digital, ele chama a política. Eu tenho que ter política emanada, eu tenho que ter um ambiente de preservação digital. Isso é definitivamente o grande reto, o grande desafio da arquivística, da biblioteconomia, da museologia, da CI brasileira, de nós trabalharmos com essa visão sistêmica científica. Obrigada, Daniel. Ele já respondeu aqui, que ele entendeu e agradece. Acho que nós temos uma última ainda pergunta da Danila. Ela digitou aqui no chat, não sei se ela quer perguntar pessoalmente. Danila? Olá. Olá, Danila. Obrigada, Daniel, por toda a contribuição. A minha dúvida é que existem grandes desafios aí pela frente, né? A minha dúvida é se existem grupos de estudos que são abertos, que discutem exatamente essa aplicação dessas políticas de preservação, porque eu vejo que esse trabalho vai ter que ser muito coletivo, né? E eu gostaria de saber como que tá esses grupos, se existem, como que é. Muito obrigada. Danila, muito obrigado pela pergunta. E eu também, a gente quer passar tanta informação, tanto material, e acaba se passando. Existem muitos grupos, tá? Existem várias universidades que estão preocupadas, existem grupos de pesquisa CNPq, existem pesquisadores PQ focados no tema, existe o DRIAD também, que o Zeca é membro, não sei se tem mais alguém do DRIAD aqui, do pessoal do IBICT, do Miguel Arellano. Existem universidades que já têm disciplinas focadas na preservação digital sistêmica. Desculpa eu dar nome, mas só para tentar concretizar um pouco mais, mas Espírito Santo, a UFES, ela já chega a ter uma disciplina de RDC-ARC, de Repositório Arquivístico Digital Confiável, está lá no seu programa, como disciplina obrigatória. Nem nós conseguimos colocar aqui na UF ainda, nós estamos ainda, ela é complementar, mas a UFES já é obrigatória. Tá? A FURG, em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, está pipocando isso. Tá? Só que isso parece, bem como se disse, o desafio é gigantesco, é um trabalho hercúleo. Existe muito para ser feito, e não é só para ser feito só na pesquisa, tem que ser feito também no mercado, tem que ser feito na prática, tem que ser feito na formação também. Porque se eu ficar só na investigação, tem um gap aí entre investigação e docência, formação e ensino. Não é à toa que nós só vemos o problema da autenticidade, da preservação sistêmica na investigação, mas nós ainda não resolvemos na formação. Não é à toa que nós continuamos ainda formando muitos profissionais, muitos cursos, com uma abordagem muito analógica, com um referencial muito focado para mundos analógico ainda. Então, o desafio é muito grande. E isso demanda de esforços mais coletivos. Tá? Isso demanda que nós reunamos mais fotógrafos, preservadores, pessoal da área de artes, que está com um problema seríssimo de preservação digital, pessoal dos hospitais. Os hospitais estão com um problema muito sério. Eles estão fragilizando o documento em sistemas de gestão que teriam que estar arquivado. E às vezes eles fazem perguntas que nós respondemos na ciência há muito tempo atrás, que é o arquivamento no repositório digital confiável, que está lá na resolução 43 do CONARC, que está lá na orientação técnica 03, que são os cenários de uso do RDC-ARC, que está lá no modelo AIS. Então parece que está tudo tão solvido, e eu não quero ser presunçoso aqui, que a ciência resolveu tudo, não é isso,
Mas as respostas estão postas, mas elas não estão em prática. E às vezes chamam profissionais que não estão qualificados e eles acham que basta com salvar numa pasta, basta com fazer backup, basta com colocar no banco de dados. Tá? Um trabalho da área de fotografia que não tem cadeia de custódia, um trabalho de digitalização que não tem cadeia de custódia, que não tem preservação digital sistêmica. Nós precisamos da colaboração de todos os bibliotecários, todos os museólogos, todos os arquivistas. A museologia também tem um problema sério na relação de preservação digital, questão de padrão de metadados. Nós conseguimos evoluir bastante na Bíblia, bastante no arquivo, mas a Museo, até a questão de metadados, não está muito bem implementada. A maioria dos softwares não implementa metadados acorde aos materiais museais, não implementa o VRA Core, sabe? Não trabalha com metadados específicos. E aí a Museo acaba usando MARC, ISAD, NOBRAD, EARC, importando e não fazendo uma relação interdisciplinar muito mais rica que deveria ser feita. O trabalho é grande. Todos nós temos que contribuir, todos vocês vão ter que contribuir. Obrigada, Daniel. Tem uma última pergunta da Thelma. Thelma, pode falar. Não, é só curiosidade, viu, Daniel? Quem é o professor lá na UFES? São duas professoras. São duas professoras. É a professora Tânia Gava, professora Tânia Gava, e a professora Luciana Itida. Luciana Itida Ferrari. Elas são duas professoras que cuidam dessas disciplinas, são colegas do André Malverdes, estão trabalhando de uma forma bastante interdisciplinar. Tá lindo o trabalho delas. Que legal, e elas apresentaram na última Reparc, na última reunião de ensino e pesquisa em arquivologia. Tá? Inclusive, na última apresentação, não estava a Luciana, estava a Tânia e estava a Margarete, que apresentou conjuntamente, a Margarete apresentou essa reformulação curricular e as práticas que elas estão fazendo. Então, o que a Tânia tem feito com repositórios lá? Os alunos preparam esses materiais digitais, fazem pacote, e aí ela apresentou para nós que eles fazem até checagem do quanto aumenta essas conversões em cadeia de custódia, quando migra uma fotografia para um formato aberto, quando coloca mais metadados, possível custo que vai ter isso, sabe, de implementar uma preservação sistêmica. Um trabalho lindíssimo. Tá na Reparc, tem artigo delas, e eu não sei se tem vídeo da Reparc de gravação das apresentações. Tem Rio Grande também fazendo esse tipo de trabalho. Tá? Então, assim, ó, tá pipocando, isso tá ficando bonito, mas é muito devagar ainda. Isso aí, mas legal, obrigada, viu, Daniel? Bom, Daniel, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, né? Só o pessoal agradecendo muito, parabenizando você pela palestra, pela brilhante palestra. O seu conhecimento para nós é muito importante. Você é uma pessoa que se dedica a esse tema, a esses temas, né? Vinculados a essas temáticas, né? Que são muito importantes para nós hoje, e a gente só tem a agradecer muito a tua generosidade, a tua colaboração com a gente, nesse momento de pandemia, né? E assim, um abraço grande e afetuoso pela sua colaboração e generosidade. Muito obrigada mesmo, e esperamos nos encontrar em breve pessoalmente, quem sabe, né? Assim, olho no olho, que aí é gostoso, tá? Mas receba o nosso abraço bem forte, e se cuida bastante aí, saúde, tá bom? Agradeço imensamente. Obrigado para todos e muito cuidado. Um abração, Daniel. Gente, obrigada. Vou parar a gravação e vamos fechar a sala, tá bom? Um abraço para todos.